CEANON, Centro Espiritualista Arquiteto Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade: Estudo Ecumênico do Evangelho, Trabalhador, Dilson Boeira Borovics. O tema de hoje é Porta Estreita e Porta Larga, conforme Mateus 7, 13 a 14 e Lucas 13, 23 a 30. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Jesus não responde, nem que sim, nem que não. Ele vai esclarecer de uma outra forma, mais clara ou mais velada, dependendo de quem o escutar. Ele respondeu: Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Não é que no reino dos céus não caiba pouca gente, lá cabe o mundo inteiro, o universo. Mas a porta de entrada para esse reino não é larga, não está aberta para todo mundo passar. É preciso fazer um esforço para poder se encaixar, para não ficar preso na porta ou então ser barrado e ficar do lado de fora. A primeira coisa é que a palavra esforço já nos diz muito bem o que nós precisamos de fato fazer. Esforço quer dizer se esforçar, ter uma força de vontade muito grande. O esforço é o contrário da mediocridade, porque o medíocre simplesmente fica paralisado, e é paralisado pela vida, não se esforça, para no que não dá conta, naquilo que não consegue e diz: está bom, é assim mesmo, eu não posso mais. Nós precisamos de pulso, de firmeza, e muitas vezes apertar o cerco com nós mesmos. Primeiro com a nossa vontade, porque precisamos disciplinar a nossa vontade, e a primeira coisa para isso é não fazermos tudo o que temos vontade, porque frequentemente a nossa vontade é enganosa, é rebelde e nos conduz pelos maus caminhos da vida, nos conduz direto a dizermos o que não deveria ser dito, a fazer o que não deveria ser feito e a deixar de fazer o que é necessário. Jesus compara a porta estreita ao caminho largo que leva à perdição e diz que muitos seguirão nessa estrada. Por outro lado, Jesus diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que exatamente significa isso? Quantos são os muitos e quantos são os poucos? Em primeiro lugar, precisamos entender que Jesus é a porta pelo qual todos devem entrar na vida eterna. Não há outro caminho, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14:6. Ou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João 10:9. O caminho para a vida eterna é restrito apenas a uma avenida, Cristo. Nesse sentido, o caminho é estreito porque é a única maneira e relativamente poucas pessoas irão passar pela porta estreita. Muitos mais vão tentar encontrar uma rota alternativa para Deus. Eles vão tentar chegar lá por meio de regras e regulamentos feitos pelo homem, através de religiões falsas ou através do alto esforço. Esses que são muitos seguirão um caminho largo que leva à ruína nessa encarnação, enquanto as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem ao longo do caminho estreito para a vida eterna. João 10, 7 a 11. Enquanto haverá relativamente poucos que passarão pela porta estreita em comparação com os muitos no caminho largo, ainda haverá multidões que seguirão o bom pastor. O apóstolo Paulo viu essa multidão em sua visão no livro de Apocalipse. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, 9 a 10. Entrar pela porta estreita não é fácil. Jesus deixou isso claro quando instruiu os seus seguidores a se esforçarem para fazê-lo.
A palavra grega traduzida como se esforçar é agonizomai, a partir do qual temos a palavra agonizar. A implicação aqui é que aqueles que procuram entrar pela porta estreita devem fazê-lo pela luta e tensão, como um atleta se esforçando e correndo em direção à linha de chegada, com todos os músculos tensos e dando tudo de si no esforço. No entanto, temos que ser claros aqui: nenhuma quantidade de esforço nos salva. A salvação é pela graça de Deus através do dom da fé, conforme Efésios 2, 8 e 9. Ninguém jamais vai ganhar o céu por se esforçar para alcançá-lo. Entretanto, entrar pela porta estreita ainda é difícil por causa da oposição do orgulho humano, do nosso amor natural pelo pecado e pelo erro, e da oposição de Satanás e do mundo em seu controle, todos os quais batalham contra nós na busca da evolução espiritual. A exortação a se esforçar para entrar é um comando para arrepender-se e entrar no portão, e não ficar apenas de pé olhando para ele, pensando sobre ele, queixando-se de como é muito pequeno ou muito difícil, ou injustamente estreito. Não devemos nos perguntar por que outros não estão entrando. Não devemos dar desculpas ou adiar. Não devemos nos preocupar com o número que vai ou não vai entrar. Devemos nos esforçar, seguir adiante e entrar. Só então devemos exortar outros a se esforçarem para entrarem antes que seja tarde demais. Vivemos em dias onde muitas pessoas têm sido influenciadas a ir para o caminho errado. Algumas características da porta estreita. A porta estreita é o caminho da liberdade. Jesus diz que quem entrar por ela entrará e sairá e ainda encontrará alimento para a vida. O alimento é a palavra que transforma meninos em homens. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, conforme 1 Coríntios 13:11. A porta estreita também é o caminho do domínio próprio. Dominar os outros é fácil, difícil é dominar a si mesmo. Domínio próprio é ter muitos poderes e privilégios, é não deixar-se dominar por eles. Isso também é humildade. O caminho estreito é o caminho do amor, da paz, do gozo, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança. O caminho do amor não é nem um pouco atraente e nem um pouco sedutor, por isso poucos caminham por ele. A porta larga. Depois da breve fala sobre a porta estreita, Jesus nos mostra o outro lado da moeda, falando da porta larga e nos dando algumas descrições sobre a mesma. Diz que o caminho dela é espaçoso e de forma fácil dá para entender que esse caminho é o que conduz aos deleites da vida, aonde estão aqueles que não se preocupam em caminhar na vontade de Deus. O próprio Jesus nos diz que muitos entram pela porta larga e mesmo assim não percebem. O caminho atrativo e pecaminoso, que como um leão com fome tem tragado diversas pessoas, é o caminho largo. Provérbios já nos diz algo relacionado. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Continuando. Uma vez que o pai de família houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Jesus adverte de que não adiantam a fé e a devoção. Indispensável é o esforço com luta pessoal. Também de nada vale a procedência, a raça, nem tampouco o rótulo doutrinário e religioso. Os salvos chegarão de todas as partes e raças,
e muitos dos que parecem últimos são os primeiros e vice-versa. Falando aos sacerdotes e doutores, disse Jesus em Mateus 21:31, em verdade vos digo, que os pecadores e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Muitos religiosos acham que são salvos por serem bonzinhos, caridosos e praticarem religião. Engano. É preciso entrar pela porta estreita e antes que se feche. Disse Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino nos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Conforme Mateus 7:21. Para entrar no reino de Deus é necessário fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos abandonem suas práticas pecaminosas, suas iniquidades, independente se fazem alguma obra em nome de Jesus ou não. Jesus Cristo é a porta e o único caminho para a salvação. Entrar pela porta estreita significa renunciar às iniquidades, os pecados, independente de instituição religiosa e realização de obras como pregar, fazer prodígios e maravilhas. Se não entrar pela porta estreita, que é a renúncia ao pecado e ao erro, não será reconhecido como servo de Jesus. O segredo é obedecer ao Evangelho de Cristo e dos apóstolos. Você acha que Jesus reprovava os religiosos de sua época? Por quê? E olha que eles faziam tudo direitinho, de acordo com a lei, eram até irrepreensíveis. Mas Jesus os reprovava porque faziam a vontade da carne, de si próprios, e se entregavam ao próprio capricho. Assim, porta larga é tocar trombeta quando se realiza alguma caridade, é ignorar o pedido de socorro do próximo. A porta larga é o caminho do desamor e da arrogância. Porta larga é realizar qualquer que seja o bem e achar que por isso é melhor e mais merecedor da graça do que aquele que nada fez. A porta larga é o caminho da sedução e são muitos que entram por ela. Existem muito mais exemplos, mas resumindo, o caminho largo geralmente é trilhado por gente de boa intenção. É trilhado por gente cheia de boas obras, de boa conduta e que faz tudo certinho a fim de ser reconhecida publicamente. Muitas dessas pessoas nem se deram conta disso. E tem outro aspecto que é o chamado cair da graça. Gálatas 5:1 diz: e para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou, ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Um dos principais motivos da carta de Paulo aos Gálatas era porque judeus cristãos estavam desistindo da graça de Deus em Cristo e retornando aos ritos, práticas, crenças e legalismos do judaísmo. E ele tentou mostrar que esse retorno às velhas práticas significava pisar o sangue da aliança e apostatar-se, desertar da fé em Jesus. Os que haviam se convertido ao Evangelho e abandonado as velhas práticas e rudimentos do passado, agora estavam retornando à velha aliança. Deixaram de confiar na graça e abandonaram a certeza de que tudo está pago na cruz. Caíram da graça. Voltaram a tentar ganhar os céus pelo próprio esforço, pela justiça própria. Isso é cair da graça, desvalidar o sacrifício da cruz. Tentar ganhar os céus baseando-se na própria justiça é o mesmo que dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para quitar nossas dívidas e que Cristo morreu debalde. Antes da cruz, a salvação consistia em sacrifícios, rituais e um monte de ordenanças da lei, das quais eram impossíveis todas de serem praticadas. Então Jesus fez tudo por nós de graça, passando por todo aquele drama em nosso lugar. Assim, sair da graça é saber que Ele fez tudo isso por nós e mesmo assim queremos fazer o que fazíamos antes. Considerações de pastorinho. O texto é de suma clareza. O caminho do aperfeiçoamento é difícil e é mistério esforçar-se, forcejar para passar pela porta estreita. Já a permanência no mesmo nível evolutivo ou o retrocesso são fáceis, tal como subir ou descer a árdua montanha. A elucidação das dificuldades que o espírito encontra na subida evolutiva corresponde a uma realidade palpável que todos experimentamos. De fato, poucos são os que se esforçam por subir.
A grande massa da humanidade ainda vive no comodismo da matéria, nos interesses imediatos na estrada da perdição, não no sentido de inferno ou de perdição eterna, mas no de desvio do caminho certo. Estão perdidos no matagal das ilusões, nas florestas dos enganos. Já os que acertam com a porta, e poucos são os que acertam, pois alguns pensam que se trata de devoção piedosa, outros de estudos cerebrais de vocábulos, outros de ações taumatúrgicas e milagreiras, outros de puro mediunismo mecânico, e outros de conversas com desencarnados, e tantas outras ilusões, posições de corpo, exercícios de yoga, etc, etc. Esses que acertam com a porta da evolução real sabem que o caminho é para dentro. Então Jesus não responde à ideia errada de haver no final um grupo de salvos e outro grupo de perdidos eternamente. A propósito, sabe a história dos 144 mil que se salvarão, com base no versículo 7 de Apocalipse, evangelho escrito por João bem após a ascensão de Jesus? Só essas pessoas seriam salvas e iriam reinar com Cristo no céu. Na verdade, isso é simbólico e representa a totalidade das pessoas a serem salvas. 12 mil homens em cada uma das 12 tribos de Israel. Muita da confusão em relação a esse número é o resultado das doutrinas errôneas das testemunhas de Jeová, que falam da esperança terrestre, um paraíso na terra governado por Cristo e os 144 mil. A ideia é falsa e não merece ser respondida, mas esclarecida sim. Isso faz o mestre, advertindo que não bastam os atos externos, sejam de religião e devoção, sejam de convivência com ele, comemos e bebemos contigo, nem o acolhimento que dele tenham feito. Falastes em nossas praças? Há só uma coisa essencial: evoluir e fazê-lo de dentro para fora. E não julguemos pelas aparências. Já ouvimos a falar num outro tema do julgamento, pois muitos que parecem pecadores são mais santos do que aqueles que se apresentam como virtuosos. Não percamos de vista, outrossim, que muitos que procuram entrar no reino, ter um encontro sublime, não o conseguem, falta de evolução. Não se trata de merecimento, já que não é esse que determina a possibilidade do encontro e do mergulho, e sim o grau evolutivo de cada um. Não é o fato de o cálice ser de ouro que o fará ter maior capacidade de conteúdo do que uma jarra de barro ordinário. Chico Xavier canalizou o espírito Emmanuel e comenta: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os caminhos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Que a aflição acaricie o desejo de tornar a viver o mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles
que procuram entrar de novo e não conseguem. E outro texto dele. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. O versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebendo na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessa a mente inconstante. Conheceram o Mestre é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem, concedendo-lhes supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no ciclo dos problemas que o preocupam a cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Bom, por hoje encerramos por aqui. Esse texto baseou-se no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, na Bíblia Sagrada e na internet. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. www.centroespiritualistanon.com.br, Instagram, Aviso Cianon 19, Facebook, www.facebook.com/cianonoficial/, e-mail, contatocianon@gmail.com, e o nosso endereço é Rua Protásio Alves, 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus, o Criador, abençoe a todos os seres de todos os mundos.